Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Este que vos fala, o seu irmão em Cristo, Pastor Nilson. E este é o canal Sobrevivendo pela Fé. Oremos. Ó Deus maravilhoso e bendito, no nome de Jesus, ó Pai, nós adentramos a Tua presença, ó Pai, mediante a graça, por meio da fé, Senhor, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, rogando, ó Pai, que o Senhor venha neste momento, ó Pai, visitar os Teus filhos, ó Deus, que o Senhor venha, meu Deus, ser glorificado, ó Pai, através de cada cura, cada libertação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala, Senhor, diretamente aos corações, é o que nós estamos te pedindo, te louvando, te exaltando, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Queridos, eu quero falar, aleluia, neste momento, de 7 sinais de uma queda iminente. Amados, nós temos, por exemplo, louvado seja Deus, o caso, aleluia, a história do apóstolo Pedro. Nós vemos em Lucas capítulo de número 22, aleluia, que Pedro é avisado, aleluia, louvado seja Deus. E nós vemos, irmãos, glória a Deus, que Pedro foi avisado por Jesus, mas Pedro ficou ali, irmãos, confiando nos seus méritos próprios, na sua autoconfiança. Então, o primeiro sinal de uma queda iminente é que o homem confia nos próprios méritos, no seu intelecto, na sua sabedoria, naquilo, aleluia, que ele está balizado, na sua religião. Nós vemos, irmãos, que no capítulo 22 do livro de Lucas, glória a Deus, está assim escrito, do versículo 31 ao 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aleluia. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. O primeiro sinal de uma queda, da queda do homem, é confiar em si mesmo. Jesus havia avisado a Pedro que Satanás havia rogado para cilindá-lo como trigo. O Senhor disse que rogou por ele para que a fé de Pedro não desfalecesse, para que Pedro não desanimasse, aleluia, e ele ainda disse: quando tu te converteres, confirma teu irmão. Mas o que Pedro respondeu para Jesus? Ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas o Senhor viu que ele não estava pronto, o Senhor viu que ele ainda não havia, aleluia, ter conseguido uma fé sobrenatural. Ele ainda vivia uma fé natural. E o Senhor disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conhece. Louvado seja Deus. A segunda coisa que faz com que o homem ele venha cair, o segundo sinal de uma queda iminente, aleluia, é deixar de orar. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, do versículo de número 39, aleluia, ao 46, está assim escrito: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E pôs-se em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai,
para que não entreis em tentação. Novamente, o Senhor adverte, aleluia, louvado seja Deus, aquele que confia, aleluia, em sua própria sabedoria, na sua própria autoconfiança. O primeiro sinal, aleluia, da queda. O segundo sinal é deixar de orar. O Senhor convidou eles a orar para que não entrassem em tentação. Mas o que foi que aconteceu? Eles pararam de orar. Segundo sinal de uma queda iminente é deixar de orar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro degrau, terceiro sinal, aleluia, ele agiu por conta própria. Lucas capítulo 22, aleluia, versículo 47 ao 53. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem. E, vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles seria o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste como a um salteador, com espadas e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as vossas mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Nós vemos, amados, aleluia, que diferente daquilo que o Senhor Jesus havia ensinado, diferente daquilo que o Senhor tinha determinado, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, eles agiram por conta própria. Pedro arranca a espada e corta a orelha de Malco, e nós vemos, amados e diletos ouvintes da palavra de Deus, que o Senhor Jesus olhar e colocou, aleluia, a orelha daquele homem no lugar. Jesus, aleluia, havia advertido os discípulos que viria para aquela hora. Jesus, aleluia, já tinha dado o exemplo. Quando Judas o beijou, ele disse: Judas, com um beijo tu trai o filho do homem. Jesus, aleluia, podia ter determinado uma sentença contra ele, mas Jesus não fez isso. Então, irmão, o primeiro sinal da queda iminente de um homem, aleluia, é confiar nos seus méritos próprios. O segundo, deixar de orar. O terceiro, agir por conta própria. Louvado seja Deus. O quarto, seguir Jesus de longe. A pessoa começa agora a esfriar, começa a seguir Jesus de longe, na hora da luta, na hora da prova, na hora da perseguição. Nós vemos no versículo 54 do livro de Lucas, capítulo 22, então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Nós vemos, irmãos, aleluia, que aquele mesmo Pedro que disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte, na hora da dificuldade, na hora da angústia, aleluia, louvado seja Deus, ele segue Jesus de longe. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Quinto, aleluia, quinto sinal de uma queda iminente: ele assentou-se com os ímpios. Versículo 55, e havendo-se acendido no fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Pedro agora, aleluia, não só estava afastado, confiou na sua própria sabedoria, ele agora deixa de orar, ele agora age por conta própria, ele agora segue Jesus de longe, e agora ele se senta com os ímpios. Lá no Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado é o varão, aleluia, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes medita na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Aleluia, louvado seja Deus. Ele segue Jesus de longe, ele já agora duvida da sua crença, ele agora duvida da sua fé, ele agora duvida daquilo que Deus havia determinado para a vida de Pedro. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Sexto sinal de queda iminente: negou o envolvimento com o Senhor. Ele agora, aleluia, nega o envolvimento com o Senhor. Versículo de número 58. E um pouco depois veio outro e disse: tu és também um dele. Mas Pedro disse: homem, não sou. Pedro agora começa a dizer: eu não andei com ele, eu não ando com ele. Ei, eu posso até parecer, mas eu não estava com ele. Ele começa agora, além de seguir Jesus de longe,
ele começa agora a negar a sua fé, a negar a sua identidade. Ei, crente, não nega a sua identidade. Ei, crente, você é servo de Deus, é filho de Deus, você tem que andar de acordo com a palavra de Deus, nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, aleluia. Nós vemos agora, aleluia, o sétimo sinal da queda eminente: negou conhecer, aleluia, a Deus e a sua identidade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, aleluia, versículo 56, a incerta criada vendo estar sentada ao fogo, glória a Deus, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. E passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. A promessa que Deus havia feito se cumpriu. A promessa daquilo que o Senhor, aleluia, havia dito, havia de se cumprir, porque a palavra do Senhor não cai por terra. O Senhor havia mandado ele se preparar. O Senhor havia mandado, aleluia, ele orar. O Senhor havia mandado ele se converter, a ele ter confiança, acreditar no Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aí veio o arrependimento. Lucas capítulo 22, 61 e 62. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amados e diletos ouvintes da palavra de Deus, começou o processo de arrependimento. Começou agora a maneira para que Deus viesse resgatar. Pedro se lembra, aleluia, das palavras do Senhor, e ele começa agora a chorar amargamente, ele começa a se arrepender, ele começa, aleluia, louvado seja Deus, a reconhecer a autoridade do Filho de Deus. Ele reconhece agora a autoridade, aleluia, do Filho unigênito do Pai. Agora a esperança, o arrependimento, glória a Deus, ele é um meio pelo qual aceitamos a graça infinita do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Jesus pede a mim e a você que nos arrependemos de todo o coração. E agora Jesus, ele fala para ele, e depois de terem jantado, Evangelho de São João, capítulo de número 21, aleluia, e o versículo 15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amados e diletos ouvintes da palavra do Senhor, nós temos que lutar contra estes 7 sinais de uma queda eminente. Nós temos que ter um coração quebrantado diante do Senhor. Nós temos que estar focado, aleluia, na gloriosa palavra de Deus. Nós temos que nos firmar nesta aliança, essa aliança eterna no sangue de Jesus, aleluia. Tudo nasceu de um arrependimento. Quando Pedro se arrependeu, Pedro se converteu. Quando Pedro chorou e declarou que havia pecado contra Deus, a porta se abriu para que a graça de Deus pudesse alcançá-lo. Eu quero que a graça de Deus te alcance. Eu quero que a graça de Deus me alcance. Eu quero, aleluia, ter este cuidado, este zelo com a palavra do Senhor e receber do Senhor a palavra: ei, apacenta as minhas ovelhas, aleluia. Decida hoje cuidar das ovelhas do Senhor. Decida hoje a pregar esta palavra com autoridade. Decida hoje fazer a obra do Evangelho. Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, meu Deus, eu te apresento cada vida, eu te apresento, meu Deus, este canal Sobrevivendo pela Fé, este canal que nós consagramos a Ti, meu Deus, a cada um que assiste, a cada um, meu Pai, que faz parte desta família Sobrevivendo pela Fé, meu Deus, derrama do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção, Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, nós tudo te pedimos e te louvamos.
Amém, graças a Deus. Querido, se você é inscrito no canal, escreve aí, dá o teu testemunho, glória a Deus, deixa o teu like ou o teu dislike. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações, glória a Deus, deixa o teu like e dislike, deixa o teu comentário, deixa temas para que nós venhamos a pregar e ministrar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.